Você entende inglês, você estudou, você se esforçou para conseguir aprender outra língua, mas na hora de falar você trava. Por que que isso acontece? Aqui na Lema a gente recebe muito aluno dizendo: olha, eu entendo inglês, eu consigo escutar, consigo entender, mas não consigo falar. É aquele perfil de pessoa que entende o que a outra pessoa está falando, consegue assistir séries, filmes, consegue ouvir músicas, mas na hora de falar não consegue. Isso traz aquela sensação de que você está sempre muito perto de se tornar fluente, só que está sempre faltando um passo ali porque você não consegue falar, né? E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje, sobre como virar essa chave, passar daquele inglês que você entende para aquele inglês que você pratica, que você sabe usar. Então aqui a gente vai passar por 3 pontos. O primeiro ponto, ele é meio óbvio, o segundo ponto é contraintuitivo e o terceiro ponto é o que as pessoas menos fazem, mas todos os pontos conversam entre si. Então bora pro primeiro ponto, que é super óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Prática. Ou melhor, prática ativa. Não adianta você estudar, não adianta preencher workbook, não adianta fazer dictation, não adianta ficar ouvindo série, música, filme, se você nunca praticar, nunca falar, praticar ativamente, ou seja, falar, colocar pra fora tudo aquilo que você já acumulou durante o tempo. Se você não falar, você tá só praticando metade da atividade. É a mesma coisa que você querer aprender a nadar assistindo um vídeo de um nadador, falando como você tem que mexer seus braços, como que você tem que fazer com a sua respiração, sendo que você nunca entrou numa piscina. Ou aprender a tocar um instrumento sem nunca ter pegado ele nas mãos. Você pode saber toda a teoria, mas na prática, quando você começar a usar, você não vai conseguir. Você precisa se expor a isso. Comunicação, independente do idioma que você está tentando aprender, é uma habilidade como qualquer outra. Então, resumidamente, é só praticar. Só que sempre tem aquela desculpa: eu não tenho ninguém para praticar. Então aqui eu vou te dar uma solução bem fácil, bem tranquila. Fala sozinho. Eu sei que pode parecer meio estranho no começo ter que falar sozinho, mas você não precisa de ninguém para praticar. Hoje em dia você tem o ChatGPT. Você consegue entrar numa ligação com ele, literalmente, você clica ali para começar uma chamada com ele, pede para conversar só em inglês com ele e começa a falar. Antes de iniciar a conversa, você só pede para ele te corrigir e boa. Pede para ele começar do nível bem básico também para ir começando aos poucos. A comunicação no inglês acaba utilizando memória mecânica também. Quanto mais você fala, mais você se acostuma a usar aquelas palavras. Você precisa treinar a sua pronúncia, a sua língua precisa estar afiada ali no momento que você for falar. Você precisa treinar o seu tempo de resposta, a sua reação. Isso te dá mais segurança para falar. Pensa num cantor. Ele começa cantando num estádio lotado ou ele começa cantando sozinho? Para ele mesmo. Muito provavelmente ele vai ter vergonha de cantar na frente de qualquer outra pessoa, porque talvez ele ainda vai desafinar uma vez ou outra. Então, muito provavelmente ele começa cantando sozinho, na frente do espelho, depois ele vai e começa a cantar com os amigos ou com a família de alguém que não vai julgar, depois ele vai se expor mais, vai tocar numa roda de um bar, vai tocar numa igreja, até que ele vai chegar ao nível de tocar num estádio lotado. Em inglês é a mesma coisa, você começa sozinho, você começa aos poucos, começa aprendendo uma palavra, depois aprende como construir uma frase, depois coloca todas as frases que você aprendeu dentro de um contexto. A comunicação nasce assim, é pouco a pouco, prática a prática. Então travar não é falta de capacidade, é falta de prática ativa. Bom, então se esse ponto era óbvio, se até aqui eu falei algo que era óbvio, esse segundo ponto já não é tão óbvio assim. Ele é um tanto quanto contraintuitivo. O segundo ponto é: não pense muito antes de falar. Não precisa ficar pensando demais antes de falar. Eu sei que isso pode parecer meio estranho, mas quanto mais você pensa, mais você perde o timing da conversa. Você muito provavelmente já deve ter conversado com alguém que claramente não estava prestando atenção no que você estava falando. Sabe aquele tipo de pessoa que, enquanto você está conversando, ela está naquela ânsia de contar a experiência dela? Você tá todo empolgado contando sobre a sua experiência e a outra pessoa tá doida ali pra te cortar e falar assim: ah, mas comigo foi assim. Então você sabe que aquela pessoa não tá prestando atenção porque você tá falando. Então você tá falando e a outra pessoa tá assim: entra por aqui e sai por aqui. Essa sensação é bem ruim, né? E é exatamente essa sensação que você passa pra outra pessoa. Enquanto ela tá falando, o seu cérebro tá fervendo aqui. Você tá pensando na regra, tá pensando na tradução, no tempo verbal, na pronúncia, pensa se tá soando estranho e depois fica com medo de ser julgado. Até você terminar de processar tudo isso que tá passando pela sua cabeça, a conversa já foi. Mas eu entendo, eu sei que isso acontece porque não é natural para você. Não é natural você ouvir, já pensar e responder tudo rápido assim. Quando alguma coisa não é natural pra gente, a gente tem o costume de controlar tudo pra não fazer nada de errado. Não é tão simples assim, a gente não sabe como agir, o que fazer, então a gente tenta captar o máximo de informação possível pra conseguir fazer aquilo. Só que nesse contexto, a comunicação não vem desse controle excessivo, mas sim da prática, que nos leva de novo ao primeiro ponto. Então a única forma de você falar sem precisar pensar demais é praticando, fazendo isso
todos os dias. Você pratica tanto até se tornar automático. Você não pensa para falar português, você só pensa e fala. Tem algumas pessoas que falam sem pensar e acabam estragando a conversa, ou fazendo ela se tornar mais divertida. Mas a gente sabe que no caso de inglês ou de um outro idioma, quando você está conversando e não consegue entender, não consegue desenvolver, não é nenhum nem outro. Acaba que a conversa não flui. Bom, isso nos leva para o terceiro ponto. Mas antes, já deixa um like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que também estão travadas no inglês. Agora vamos para o último ponto. The last but not least, repetição. Praticar é óbvio, falar sem pensar demais é contraintuitivo e repetição é algo que as pessoas não fazem. Para a comunicação se tornar algo natural, você precisa praticar repetidamente. Então não adianta você praticar uma vez, depois praticar outra daqui uns 3 meses, praticar de vez em quando, não adianta. Você tem que praticar sempre. Eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que aprender um idioma não é igual a andar de bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta, você pode ficar muito tempo sem andar, que quando você pegar, você vai conseguir andar de novo sem problemas. Talvez ali você se sinta um pouco desengonçado, mas você vai conseguir rapidamente. Mas com o idioma não é bem assim. Não é tão fácil você lembrar daquele arsenal de vocabulário ou de todas as estruturas que você costumava usar. Então é algo que você tem que sempre continuar praticando. Olha só, James Clear, um autor bem famoso do livro Atos Atômicos, explica que hábitos não surgem por intensidade, mas sim por consistência. Então, não adianta você querer estudar todo o conteúdo do inglês que você deveria ter estudado durante a semana em um dia só. O ideal é você fazer um pouco todos os dias. É igual uma dieta. Não adianta você querer seguir a sua dieta na risca 1, 2 ou 3 dias da semana e o resto você enfiar o pé na jaca. Então, repetição cria automatização e automatização diminui o esforço mental. E é assim que algo deixa de parecer difícil ou estranho. É muito estranho você começar a fazer uma coisa que você nunca fez, mas é muito fácil repetir algo que você faz todos os dias. Ou seja, a partir do momento que você começa a praticar repetidamente, você já não precisa mais pensar tanto antes de falar. É algo automático, é algo normal para você. Flui naturalmente. Resumindo, tudo que você precisa para falar inglês sem travar e com confiança é prática com repetição. Just do it. Você fala mesmo sem estar perfeito. Você erra, corrige e repete até deixar de ser estranho. Respeite esse processo que eu tenho certeza que você vai conseguir. Agora vem uma parte muito importante. Muita gente pratica e repete, só que de uma forma aleatória, sem cronograma, sem plano, fala uma vez, tenta de novo daqui 3 dias, depois só tenta de novo quando lembra. Com isso você nunca vai conseguir criar um hábito. E é exatamente por isso que aqui na Lemon, a nossa estrutura não é baseada em assistir aulas, mas sim baseada numa sequência. Todas as aulas são usadas para praticar. E existe o nosso estudo Day by Day, em que o aluno é induzido a praticar todos os dias. Durante a semana, o aluno é exposto a uma estrutura a qual exige que ele ouça, interprete, fale, escreva e repita ativamente. Depois, aplica tudo isso ao vivo durante a aula. Esse ciclo existe para interromper o processo de tradução mental, diminuir o excesso de pensamento e criar naturalidade no consumo do idioma. É essa consistência guiada que transforma o entendimento em comunicação. Se você já entende inglês, o que está faltando agora não é mais conteúdo. Talvez seja um vocabulário ou outro ali, mas o principal é prática. Ou melhor, uma prática ativa, uma prática organizada. E se você ainda não sabe inglês, o processo é o mesmo. Quanto antes você começar a falar, melhor. Aqui na Lemon, além da jornada previsível e organizada, as turmas são reduzidas para até 3 alunos, todos no mesmo nível. Isso garante que todos pratiquem durante a aula e permite uma atenção individualizada do professor. Aqui, você não assiste, você participa. Se você já entende inglês, mas ainda não consegue se comunicar, ou se você ainda não entende inglês e quer aprender a se comunicar, não desista desse processo. Keep going. Just do it. E se você quiser fazer isso de uma maneira organizada, o link está aqui na descrição. E lembre-se, squeeze it until you learn it.